Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso curso Expiação Infinita. Me chamo Célio Dantas, sou diretor do Instituto Penha e é uma grande alegria estar com vocês mais uma vez neste episódio. Bom, hoje nós temos um convidado muito especial. Antes de passar o tempo para esse convidado, eu só gostaria de deixar alguns anúncios com vocês. O primeiro deles é aquele de sempre, de vocês não esquecerem de preencherem a sua frequência. Aqui na descrição do nosso vídeo tem um link onde você entra e preenche a sua frequência. Isso é muito importante, tá ok? Para que vocês possam, ter a sua presença registrada. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é deixar um convite para que vocês possam compartilhar com alguém, né, algum amigo, alguma pessoa que de alguma forma você sente que pode se beneficiar com a nossa aula de hoje, com o nosso debate. Compartilhe, né, o link com essa pessoa, principalmente que se ela tiver idade, né, de instituto. Tá ok? Eu gostaria de lançar esse desafio para que você possa ponderar em alguém que possa compartilhar esse material com essa pessoa. Muito bem, hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele é muito querido por muitas pessoas e por mim também. É um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Nós temos uma amizade já há muitos anos, a gente estava até conversando agora há pouco, acho que 18, 17, 18 anos. E fazia muito tempo que eu queria trazê-lo aqui, e hoje nós conseguimos, né? Então, ele é uma pessoa que me ensinou muito, né, como chefe, né? Foi meu diretor de instituto, foi meu professor também de instituto durante muitos anos. né? Então, eu sou aluno dele. Minha esposa também tem um grande carinho por ele, é um grande amor. Nossa família inteira conheceu o nosso filho desde criança e é um homem incrível, né? Tem uns ensinamentos assim do Evangelho, um conhecimento do Evangelho extraordinário. Também foi e é um grande líder, né? Foi e é um grande líder dentro do Evangelho, da igreja. Então me ensinou com palavras, me ensinou pelo exemplo, me ensinou como profissional, né? Realmente é um homem incrível e hoje temos então o prazer de receber aqui no nosso podcast o irmão Marcelo Saito. Eu gostaria então de passar o tempo agora para ele se apresentar um pouco para vocês. Muito bom. Primeiramente, Célio, é um prazer estar com você. Como o Célio falou, nós somos amigos há muitos anos, trabalhamos juntos e eu também aprendi muito com o Célio. Ele foi um bom companheiro de trabalho e temos uma amizade de longa data e sempre nos demos muito bem. E agradecer também o seu tempo de vocês estarem aqui para assistir mais essa aula do curso A Expiação Infinita. E agradeço o convite do Célio também para poder dar esses dois capítulos. Essa aula tem dois capítulos, capítulo 8 e capítulo 9, e aprender mais sobre o Salvador, sobre a expiação dele e principalmente o quão importante é usarmos o nosso tempo para aprender mais sobre a expiação de Jesus Cristo. O Célio pediu para eu falar um pouquinho de mim, do meu histórico. Então, eu sou um jovem que nasceu na igreja, nasci de pais que eram membros da igreja, fiz minha missão no Rio de Janeiro, não tenho grande carinho pelo Rio de Janeiro e a missão Rio de Janeiro. Esse fundo virtual que está aqui comigo atrás é uma foto que foi tirada na época da dedicação, antes da dedicação, obviamente, do Templo do Rio de Janeiro, é um dos corredores do templo. Então achei muito bonito esse fundo de tela e deixei aí para a aula de hoje. Então, eu servi a missão no Rio, eu fui bispo, fui conselheiro de bispo, depois conselheiro da Estaca de Perdizes e depois presidente da Estaca Perdizes. E atualmente eu estou há alguns anos servindo no CTM, tá? São vários anos que eu estou servindo como presidente de ramo no CTM
Eu tenho um dos chamados mais, mais assim interessantes, dinâmicos e muito espirituais que um membro pode ter um líder pode desejar, que é trabalhar servindo lá no CTM. Então, cada semana tem missionários indo e vindo no nosso ramo, poder ficar com eles 2 semanas, 3 semanas, e eles estão se preparando para ir para suas missões e cada vez mais, assim, a gente vê que a igreja tá bem segura com os futuros líderes que vão sair de todos esses missionários de tempo integral. É uma bênção servir lá no CTM, é um lugar muito especial e eu brinco com a minha esposa, né? É um chamado bom, porque se você não conseguir resolver o problema vai embora. O problema vai para o campo. Vai pro campo. E então, se a gente não conseguir, tudo bem, o presidente de missão vai conseguir com mais tempo ajudar esses missionários a se converterem e a se prepararem totalmente para o chamado sagrado que eles têm. Então é uma grande bênção. E estou muito feliz porque lá eu posso servir também com minha esposa, né? As esposas também têm um chamado junto com a gente. E, como eu falei, eu fui conselheiro de destaque e presidente de destaca. Foram 19 anos consecutivos, né? E antes bispo. Então vai dar mais de 20 anos aí. Então nisso nossos filhos cresceram e a Rose ficou esses 20 e tantos anos. Sempre, eu nunca sentei do lado dela na congregação porque eu sempre estava sentado no púlpito. Então agora sim, nesse chamado, ela pode ficar comigo, ela serve comigo e eu com ela. A gente fica sempre juntos lá no CTM, só separa na aula da Sociedade de Socorro, ela vai com as mulheres, com as jovens, com as sisters, e aí eu fico com os elders. Então é uma grande bênção. E agora falando sobre o curso de hoje, a aula de hoje. O curso vocês já sabem, é Expiação Infinita. Deixa eu compartilhar o PowerPoint com vocês. Enquanto você compartilha, Seth, só deixar um anúncio que eu acabei esquecendo. Primeiro, obrigado pela apresentação, foi bom demais. E lembrar o pessoal, se vocês quiserem fazer comentários também, fiquem à vontade. Estou aqui para fazerem comentários no chat, mesmo após e durante a transmissão desse curso. Obrigado, Sai. Imagina. Então, nós vamos estudar o capítulo 8 e o capítulo 9. No manual vocês vão ver que o capítulo 8 é bem curtinho, mas eu acho que ele tem algumas citações muito importantes. Ele vai acabar ficando um pouquinho mais longo do que o próprio capítulo 9, tá? Mas o capítulo 9 é a base para os capítulos que vêm pela frente, ok? Então hoje nós vamos começar falando sobre a natureza infinita da expiação. E lembrando desse convite que o presidente Nelson fez para todos os membros da igreja na conferência de outubro de 2024. Tá? Me disse assim: peço que você dedique tempo a cada semana pelo resto da sua vida para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. E eu gostaria de ponderar um pouquinho por que ele, presidente Nelson, fez esse convite, né, para todos os membros da igreja estudarem sobre a expiação. Então o propósito é para que a gente se prepare para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Como todos os profetas, eles têm o chamado de preparar um povo para que esteja pronto para a segunda vinda do Salvador. E também que a igreja esteja pronta para a segunda vinda do Salvador. Tá? Exatamente como na parábola das 10 virgens, né? Apesar de todas saberem da vinda do noivo, 5 delas simplesmente não se prepararam. Tá? E o Senhor falou: o reino de Deus vai ser semelhante a essa parábola. Então aqui está um profeta da mesma forma, falando: se preparem, o noivo está chegando. Então dediquem um tempo todas as semanas para estudar sobre a expiação de Jesus Cristo, em preparação para a segunda vinda dele.
Então, se nós negligenciarmos, nós corremos um sério risco, assumimos o risco de o Senhor chegar e nós não vamos ter azeite em reserva. Então, eu sei que essa aula ela é centralizada na expiação de Cristo. Então, esse é o tema principal dessa aula. E para a gente entender que a gente precisa se preparar para a vinda do Salvador, para a segunda vinda dele, para não sermos pegos desprevenidos. Bom, eu costumo também enfatizar, sabe, Saito, no podcast, que os alunos, né, que participarem, as pessoas que participarem desse curso, essas pessoas elas estarão vivendo uma promessa, né, um pedido, na verdade, profético, porque o presidente Nelson, quando profeta, ele fez esse convite, né, de que a partir daquele momento ele desafiou todas as pessoas a reservarem um tempo na semana para estudar sobre a expiação. E esse curso é um curso semanal. Então, toda semana nós teremos um episódio, né, um curso, uma aula sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo, de temas, né, e tópicos diferentes. Mas todos os alunos que frequentarem esse e participarem, né, desse podcast, desse curso, de fato estarão obedecendo a um pedido profético de estudar toda semana sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo para aumentar a sua compreensão do Salvador Jesus Cristo. E como você comentou, ao fazer isso, é uma forma também de colocar azeite na nossa lâmpada ali como preparação para a segunda vinda do Salvador. Obrigado por lembrar. Excelente, Célio. Eu vou pedir para você ler Claro, são três trechinhos de escrituras de profeta slide. esse aqui. Posso Esse ler? aí. Pode ler. Então vamos lá. O que os profetas do livro de Mórmon querem dizer ao referir-se a uma expiação infinita? Jacó ensinou: é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Nefe profetizou que a expiação seria infinita para toda a humanidade. E a mulher ensinou de modo semelhante: é necessário que haja um grande e último sacrifício. Nada pode haver a não ser uma expiação infinita, que seja suficiente para os pecados do mundo. Pode ir para o próximo, Célio. Claro? Então vocês viram que os profetas eles falam sobre é, a expiação infinita ou o sacrifício infinito. Eu vou ler esse slide que diz assim: a expressão expiação infinita ou sacrifício infinito pode se referir-se a uma expiação, um sacrifício feito por um Deus, um ser que é infinito em conhecimento, poder e glória. A moleque infere isso ao observar aquele grande e último sacrifício será o Filho de Deus. Sim, infinito e eterno. Consequentemente, a expiação é infinita porque a fonte é infinita. Então, é conhecido como sacrifício infinito ou eterno porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é um Deus infinito e eterno. E nós vamos ver por que a expiação ela se torna infinita por vários motivos, tá? Os próximos capítulos a gente vai estudar sobre a grandiosidade e por que ela é conhecida como uma expiação infinita. O elder B.H. Roberts, ele é dos 70. Ele, ao referir-se ao uso da expressão expiação infinita pelos profetas nefitas, ele comenta: acho que eles procuravam expressar a ideia de sua suficiência, de sua natureza completa, de sua universalidade e poder para restaurar tudo que foi perdido, tanto espiritual quanto fisicamente, e também expressar a grandiosidade e a dignidade daquele que realizaria a expiação. Então ela é expiação infinita porque Cristo é um ser infinito, ele era um Deus mesmo antes
de ter nascido nessa terra, a gente vai estudar que ele já foi escolhido para ser um Deus e o Criador de todas as criações de Deus o Pai. Perfeito. E eu estava pensando aqui nessa, que interessante, porque é exatamente o tema que nós estamos tratando hoje aqui, é exatamente o título do livro, A Expiação Infinita da Eda Carlson, né? Então, que interessante hoje estudarmos esse capítulo, na verdade esse e o outro, né, os dois capítulos, mas que interessante nós entendemos por que esse livro também é chamado A Expiação Infinita. Esse é Muito quase bom. o tema principal dele, né, do livro. A, Exatamente. a Tá, próxima vamos lá. slide eu vou deixar você ler, sério. Tá ok, Saito. Nefe se referia aos efeitos da expiação mais do que à sua fonte, a observar. A expiação é infinita para toda a humanidade. A palavra infinita, conforme usada neste contexto, pode referir-se a uma expiação que é infinita em sua abrangência e cobertura, ou a uma expiação que se aplica tanto ao passado quanto ao futuro, simultaneamente, sem ser afetada pelas restrições ou medidas do tempo. Pode referir-se a um sacrifício sem limites, sem fronteiras, sem fim no tocante ao sofrimento que seria suportado. Pode referir-se a uma expiação que se aplica a todas as criações de Deus do passado, do presente e do futuro. E por isso é infinita em sua aplicação em sua aplicação, duração e efeito. Então aqui é algo interessante, né? Ela é infinita porque ela não tem limites, nem de tempo. A expiação de Cristo, ela cobre todas as outras criações de Deus, tá? E as criações que ele vai criar outros mundos, outras criações. O plano de salvação é o mesmo e dos mundos que Deus já criou, tá? A gente não sabe exatamente por que o Senhor escolheu essa criação para ele fazer essa expiação. Mas a expiação feita pelo Salvador Jesus Cristo nessa criação, a Terra, nosso planeta, ela vai ter efeitos para todos os outros filhos do Pai Celestial e todas as criações que Cristo fez, tanto no passado, quanto ele tem feito agora e quanto ele fará no futuro. Não vai existir uma outra expiação. A expiação de Cristo, nesse sentido, também é uma expiação infinita. Além de ele ser um Deus e tudo que ele faz é eterno. E próximo slide, sério, eu vou pedir para Muito você bom, ler. né? É Só uma antes de, citação de Edward McConkie. Pode falar. só antes, eu estava pensando sobre isso. Que interessante, porque ela rompe a barreira do que a gente entende como tempo, né? Então, na nossa mente limitada, a gente entende passado, presente, futuro, e ela abrange tudo isso, como você comentou, né, Sato? Então, ela tem efeito no passado, tem efeito hoje, no presente, e vai ter efeito ainda no futuro, porque muitas coisas ainda serão criadas, mas tudo isso por causa dessa expiação, né, que o Salvador Jesus Cristo, né, fez aqui, né, no nosso planeta, né? Que interessante, que privilégio, aí a gente começa a entender um pouco melhor a magnitude, né, do que significa a expiação do Salvador Jesus Cristo. Interessante. É o próximo slide, é isso? O próximo, Edward McConkie. O Elder, Pode. o Elder McConkie apoia todos esses pontos de vista. Quando os profetas se referem a uma expiação infinita, é isso mesmo que eles querem dizer. Seus efeitos abrangem todos os homens, a própria terra e todas as formas de vida que nela existem, e se estende para a imensidão sem fim da eternidade. Então ele é abrangente no tempo, nos limites e por toda a eternidade, por todas as criações de Deus. E também a gente vai aprender, acho que no próximo slide, mais um pouquinho sobre a extensão dessa expiação infinita. E daqui para frente ele vai citar e a gente vai ficar mais
centralizado no primeiro item aí, tá? Que é o Uhum. primeiro motivo deles é, como sugeriu Elder Neil A. Maxwell, ela é infinita na divindade daquele que é sacrificado. Aquele que realizou a expiação é a expressão suprema da divindade. Então ela é infinita porque Cristo é um ser infinito. Ele não tem princípio de dias e nem fim de anos. Ele é o alfa e o ômega, né? Ele é um ser infinito também. E depois nos outros capítulos, esse é o primeiro, é o capítulo 9. O segundo motivo, que são as próximas aulas, né? Ela é infinita no poder da expiação. O terceiro motivo, a expiação é infinita no tempo. Esse a gente já falou um pouquinho, né? Ele é atemporal, né? Ele Atemporal. serve no passado, no presente, no futuro. Ele tem influência sobre essas três situações. Quarto, ela é infinita em abrangência, em quem ela, número de pessoas que ela afeta, as criações. Nós pensamos só nos seres humanos, né? Mas todos os seres inteligentes, o Os mundo animais. infinitamente, os animais, as criações, né? Os sistemas. Como o sistema solar, a gente conhece só um sistema solar, e é imenso, né? Que é o sistema solar dos planetas que giram em torno do Sol. Mas esse sistema solar ele faz parte de bilhões e bilhões de outros sistemas solares por toda a galáxia. A gente não tem nem ideia do tamanho, da imensidão das criações de Deus. E ele afeta o mundo infinitamente grande. A expiação controla todas elas. E os elementos infinitamente pequenos, né? Quando a gente estuda a química, a gente estuda lá o, o elétron, o próton, o nêutron, né? E são elementos muito pequenos. O elétron é muito pequeno, mas todos eles são governados por esse poder, né? Por esse poder também. E todos esses elementos obedecem ao Senhor. E Fantástico. os outros quatro, pula para o próximo, Célio, tenho. Aí você pode ler do quinto até o Claro. oitavo. Só lê o que está grifado para a gente ir um pouquinho mais rápido. Quinto, é infinita em profundidade. Sexta, é infinita no grau de sofrimento. Sétima, é infinita em amor. E oitava, é infinita nas bênçãos que concede. Perfeito. Aí podemos ir para o próximo. Agora nós vamos pular para o capítulo 9. Aí pula mais um, sério. Então nós vamos estudar aquele capítulo que fala em ele é infinito pela natureza da pessoa que fez a expiação. Ele é infinita na divindade do escolhido. Põe no próximo, sério. Então aqui diz o seguinte, sobre Jesus Cristo, nosso Redentor. Ele possuía toda a paixão digna e atributo em níveis imensuráveis. Por isso a referência à sua natureza infinita. Sem dúvida, Cristo tem todo o poder, toda a sabedoria, todo entendimento. Ele compreende todas as coisas. Alma 26, 35. Sendo, portanto, onisciente. Jacó confirmou essa verdade. Não há nada que ele não conheça. Segundo Nefe 9:20. Ele dominou cada uma das leis, ele fala todas as línguas, não há idioma estrangeiro para ele, ele conhece a cura de todos os vírus, todas as doenças, todas as enfermidades. Ele criou mundos incontáveis, nada escapa à sua compreensão. Aí pode ir mais um, Sérgio? Claro. Quer que eu leia?
Pode ler. O Elder O McConkie também. o Elder McConkie referiu-se à relação existente entre o infinito conhecimento do Salvador e sua condição de escolhido ao dizer: por obediência e devoção à verdade, ele atingiu o pináculo da inteligência que o classifica como um Deus, como Senhor onipotente, enquanto ainda estava em seu estado pré-existente. E ele foi então escolhido para levar a efeito a infinita e eterna expiação. Obrigado, Célio. De nada? Então aqui a gente pensar um pouquinho sobre as características desse Deus. Então essa é a primeira parte importante para a gente aqui. Talvez a gente pode ponderar e sair um pouquinho da aula e ponderar por que é tão importante conhecer mais profundamente sobre o Salvador Jesus Cristo. Quais são os seus sentimentos, Célio? Por que você acha que é tão importante estudar sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre esses assuntos que nós falamos agora? Uhum. Bom, nós aprendemos que a vida eterna é conhecer a Deus, né? Por ti só, como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Então, a vida eterna, na verdade, é conhecer o Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo e também o, o Pai Celestial. E para nós conhecermos eles, nós temos que saber, né, quais são as suas características, como eles viviam, né, como, de fato, quais são né, os poderes que eles têm. É, e isso a gente vai fazer através do estudo, né, do estudo das Escrituras e também vivendo os seus mandamentos e fazendo, né, e honrando convênios. Então, a única maneira de nós, de fato, conquistarmos a vida eterna ou a nossa exaltação é por meio do conhecimento, né, desses seres incríveis. Durante o estudo das Escrituras, algo que a gente está fazendo agora, né, estudando sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. Quando eu digo Escrituras, hoje nós temos as Escrituras modernas, que são as palavras dos profetas, onde nós teremos o privilégio, nessa semana, desta gravação, né, do que nós estamos fazendo agora, é a semana da Conferência Geral, teremos o privilégio de ouvirmos também as palavras, né, dos nossos profetas, videntes reveladores vivos, que são escrituras também, e através disso nós teremos o privilégio, a oportunidade de conhecer melhor, né, sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial. E hoje nós temos também o privilégio de fazermos convênios por meio do sacerdócio de Deus, o batismo, e também dentro do templo, que são os outros convênios que nós precisamos fazer. E uma vez que nós fizemos esses convênios, uma vez que nós também estudarmos para conhecer ainda melhor o nosso Salvador Jesus Cristo e o Pai Celestial, e honrarmos também, fazemos convênios, honrarmos esses convênios, nós de fato estaremos nos preparando para a vida eterna, né? Que é conhecer a Jesus Cristo como único Deus verdadeiro, Deus como único Deus verdadeiro, nosso Pai Celestial, né? Como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. E então, meus sentimentos são esses, né, Saito? Que precisamos, sim, né? Por isso que é tão importante o estudo, né, das Escrituras, por isso que o presidente Nelson falou tanto sobre nós seguirmos o caminho do convênio, para que possamos, de fato, estarmos preparados para um dia conhecermos o nosso Salvador Jesus Cristo e também o nosso Pai Celestial e não apenas poder passar por eles, mas realmente poder viver com eles para toda a eternidade. Perfeito, Célio. Por isso que eu gosto do Célio. Ele tem a visão correta e uma resposta muito sábia. Né? O Salvador Jesus Cristo, ele é tudo o que nós podemos imaginar. E lembrar que ele já na pré-existência, ele já conquistou, na outra citação de Elder Bruce R. McConkie, né? Cristo já tinha conquistado essa posição de um filho dos bilhões ou trilhões de filhos espirituais que Deus o Pai já tinha na pré-existência,
né? Nós sabemos que ele é o primogênito de todos, né? Então ele era o primeiro, né? Mas não só por ter sido o primeiro filho espiritual que foi gerado por Deus o Pai, né? Porque nas Escrituras nós vemos que muitos dos primogênitos, dos patriarcas, né? Nem todos eles, por serem primogênitos, herdaram a sua primogenitura, né? Uhum. Tiveram as bênçãos de seus pais. Mas Cristo, ele não quebrou essa regra, né? Ele era o primogênito e foi o filho que mais se assemelhou a Deus o Pai. Lá em Moisés, em Abraão, o Senhor fala que tinha muitos outros grandes e nobres também, que foram chamados também, tiveram chamados importantes. Certamente Adão é um desses filhos que teve, também se tornou muito semelhante a Deus o Pai. Melquisedeque, Abraão, Isaac, Jacó, Joseph Smith, que restaurou a igreja. Então, muitos filhos do Pai Celestial também se desenvolveram muito na pré-existência, mas Jesus Cristo foi o único que chegou quase à perfeição, mesmo sem ter passado pela mortalidade, sem ter tido um corpo físico, mas ele adquiriu essas características divinas do Pai Celestial, mesmo fora da presença dele. E ele herdou a primogenitura e ele teve a capacidade então de ser designado para organizar outras terras e colocar o plano de salvação em operação. E ele foi escolhido pelo Pai Celestial de ser o filho que teria as características de efetuar uma expiação infinita, eterna, com efeito sobre todos os demais filhos, e que ele, em sua expiação infinita, no seu sacrifício infinito, ele daria oportunidade de cada filho poder se arrepender de seus pecados e poder também evoluir e se tornar semelhante a ele. E fisicamente também, né? Nós iríamos nascer, envelhecer, morrer, e mais um dia poderíamos ressuscitar por esse poder que Jesus Cristo também herdou, né? De ser um filho de Deus, de ter a capacidade de o espírito dele retornar ao corpo físico dele, né? E nós precisamos, como o presidente Nelson pediu, para que a gente estudássemos sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre seu Evangelho, para que nós começássemos a construir nossos atributos cristãos, né? Como Cristo agia, como ele pensava. Nós somos bebês em relação a eles, a Deus o Pai e Jesus Cristo, mas nós podemos, através dos convênios, foi uma parte da resposta do Célio, né? Fazer convênios com o Senhor. E primeiramente nós estaríamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo e sermos sujeitos a eles. Nós abriríamos mão de fazermos muitas vezes o que nós queremos para fazer o que Ele quer que nós façamos. Na oração do sacramento, nós testificamos sempre, a cada semana, a Deus, o Pai Eterno, que nós ainda desejamos tomar sobre nós o nome de Cristo, que nós iríamos recordá-lo sempre. Talvez por isso o presidente Nelson está pedindo para a gente a cada semana estudar um pouquinho mais sobre Jesus Cristo, para cumprir com esse convênio que nós fizemos com ele, né? De recordar sempre do sacrifício expiatório que ele efetuou por nós. E, por último, guardar os mandamentos. Dando uma ligação aqui, desculpa. Imagina. E, por fim, guardar os mandamentos que ele nos deu para a gente ter sempre o Espírito conosco. Então, a partir do batismo, é algo que ele nos deu, é essa capacidade de contar com o Espírito Santo sempre que formos dignos, para aos poucos irmos nos tornando mais semelhantes a Jesus Cristo. Nós vamos ver mais um Muito bom, Sérgio. próximo slide, sério. Eu só posso fazer um comentário que eu estava pensando nessa que não foi escolhido aleatoriamente o Senhor, você vai ser
o Salvador, vai expiar, né, por nossos pecados, ou foi escolhido ali, né, por alguns atributos, mas não, né, nós vemos aqui o porquê que ele foi escolhido, né? Cristo realmente ele se destacou de tal maneira, né, de tal maneira que realmente não tinha como não ser ele, né, o escolhido para efetuar essa a expiação, né, esse evento tão extraordinário que impactou a vida de todos nós, de todas as criações, né, no universo e no mundo. Então, que ser maravilhoso! Quanto mais a gente estuda, né, sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo, mais nós podemos aumentar a nossa admiração e a nossa adoração a Ele. Então, obrigado por trazer esses banquete espiritual para nós hoje aqui, Saito. E no Getsemane, você fez me lembrar do Getsemane, ele passou pelo grande desafio da vida dele, né? Ele Aham. conhecia sobre a expiação, a extensão, a grandiosidade da expiação, mas com o corpo físico ele jamais tinha imaginado que seria tão difícil Tão difícil. naquele momento, e ele certamente ele pensou em cada um de nós, né? Quando ele falou: Pai, tem alguma forma de pular essa etapa ou não, de ser diferente, sofrimento ser diferente disso, né? Mas ele falou: todavia seja feita a tua vontade. Então esse foi um teste de absoluta submissão do Salvador Jesus Cristo num momento muito difícil para ele, Com certeza. né? Uma E obediência ele, exata aí também, né, Saito? perfeito, e ele não falhou. Não. Deus o Pai sabia que ele tinha essa capacidade. E na crucificação, lembro, nas últimas 3 horas da expiação na cruz, quando ele estava as 3 horas finais, né, de meio-dia até as 3 da tarde para nós, todas as dores do Getsemane voltaram para ele. Nossa. Além das dores da cruz, da crucificação, né, as dores físicas, da tortura que ele sofreu, a desafio espiritual de uma morte espiritual, voltaram para ele. As dores do Nossa. Getsemane, mais as dores do Calvário, Imagina. centralizaram nele, e ele suportou por 3 horas, até o ponto em que ele bradou e falou: Pai, por que me abandonaste? Ele precisava passar pela expiação sozinho, Sozinho. sem a ajuda do Pai, Nossa. sem a ajuda de um anjo, como foi no Getsemane. No Getsemane ele tinha um anjo que acompanhou ele ao lado dele o tempo todo no Getsemane. Na cruz, até Deus o Pai deixou ele sozinho. Ele precisava vencer a expiação infinita, somente ele, com a capacidade dele. Então, esse sacrifício nós nunca vamos entender, nunca vamos ter condições de poder medir a extensão, como nós vimos lá no capítulo anterior, né? Ele, ele é atemporal, ele serve para toda a eternidade, só vai existir esse sacrifício, e ele é capaz de perdoar todos os pecados de todas as pessoas, que bilhões e trilhões que ainda vão nascer. Enfim, nossa mente limitada ainda não tem condições de assimilar o tamanho dessa expiação, porque ela é infinita. A nossa mente, ela é finita, né? Cartesiana, a gente só consegue entender 1 mais 1 é igual a 2, e a gente teria dificuldades de entender a extensão dessa expiação. Então agora nós vamos para a condescendência, né? Essa palavra é pouco usada, mas a condescendência, para dar uma introdução, é Deus, Jesus Cristo, aceitar a partir da posição que ele ocupava, né? Como um Deus semelhante a Deus o Pai, já era um membro do Conselho dos Deuses, né? Era Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia fazer essa expiação porque ele não tinha um corpo também, tá? E ele não iria ganhar um corpo. Mas Cristo,
ele aceitou sair da posição que ele estava de criador de mundos, organizava mundos, conhecia tudo. Ele aceitou a vir na condição de nascer nessa terra. Então é aqui que acho que eu vou deixar você ler, sério. Tá bom, certo. A vinda do Salvador para a humanidade foi pessoalmente anunciada pelo Salvador a Nefe, naquela primeira véspera de Natal. É chegada a hora. Amanhã verei ao mundo. Terceiro Nefe, capítulo 1, versículo 13. Ó, a magnitude desse sacrifício, dessa condescendência. Naquela noite, Deus, o Filho, trocou o seu lar celeste, com todos os seus adornos celestiais, por uma morada terrena com todas as suas características primitivas. Ele, o Rei do céu, o Senhor onipotente que reina, deixou um trono para herdar uma manjedoura. Trocou o domínio de um Deus pela condição indefesa de um bebê. Desistiu da riqueza, do poder, do domínio e da plenitude da glória, em troca do quê? Da zombaria, do escárnio, da humilhação e da submissão. Foi uma troca de dimensão incomparável, uma condescendência de proporção inimaginável, uma descida de profundidade incalculável. E além disso, o grande Jeová, Criador de mundos sem fim, infinito em virtude e poder, entrou neste mundo envolto em panos, numa manjedoura. Obrigado, Célio. De nada? Quando Nefe quis aprender mais sobre o sonho do seu pai, um anjo apareceu para ele e uma das perguntas que ele faz para Nefe é: conheces tu a condescendência de Deus? E Nefe falou: não, não conheço. E então o anjo teve que ensinar essa condescendência, é esse princípio aí, né? Ele viu Deus criando mundos, sendo um Deus, e depois ele vê Maria, um bebezinho no colo, e no final ele vê Jesus Cristo crucificado, né? Sofrendo no Getsemane e no Calvário. Então ele entendeu um pouquinho o que era a condescendência de Deus, né? De onde ele partiu e até onde ele chegou. Ele subiu acima de todas as coisas e ele foi abaixo de todas as coisas. Então ele aceitou esse esse era o amor que ele tinha por nós, tá? Ele fez isso por mim, por você, Célio, por nossos filhos, nossa família, por cada um de nós, por cada um de seus incontáveis filhos, incontáveis criações. Ele fez tudo isso por amor a nós. E na mente dele, ele visualizou cada um de nós, amou cada um de nós e nos deu essa oportunidade de um dia chegarmos a ser como ele é. Tá? E sermos pelo menos coerdeiros dele, né? Um dia. E para encerrar a aula de hoje, o último princípio aqui que nós vamos aprender, uma trilha de divindade. Eu vou ler esse finalzinho. Esse princípio é interessante, né? Mesmo que ele estava num corpo mortal, quase como um ser humano, sem a glória dele, mesmo ele sendo um Deus, mas ele deixou marcas da divindade dele. Tá? Seja como for, ninguém conseguiu mascarar sua divindade. Seu espírito podia estar revestido de carne e ossos, suas roupas podiam ser mortais, o véu do esquecimento podia ter colocado sobre sua mente, mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu despojá-lo das características divinas que ele herdou. Elas não podiam ser sepultadas em sua estrutura mortal, não podiam ser silenciadas. A cada momento de sua vida diária, seus atributos divinos eram gravados em sua aparência externa. Eles se manifestavam em cada sorriso, cada olhar, cada palavra proferida. A divindade transparecia em cada pensamento, em cada ação, em cada ato. Em apenas 33 anos, ele deixou uma contínua trilha de divindade que ninguém, a não ser que seja espiritualmente morto, pode negar. Sermão após sermão, milagre após milagre, bondade após bondade, testificam de sua origem divina. Então esses são os 3 princípios do capítulo 9. Então, lembrando as suas características
infinitas, eternas, a sua condescendência por nós e sua trilha de divindade. Então a expiação é infinita por causa de quem fez a expiação, tá? Que é o Salvador Jesus Cristo. E só para concluir essa aula, lembrem-se que o presidente Nelson pediu isso em preparação para o nosso encontro com o Salvador, para a segunda vinda dele. Ele prometeu em algum dos últimos discursos da vida dele, se nós adorássemos o Senhor no templo, que nós o encontraríamos lá. Então, para muitos membros da igreja, para muitas pessoas justas, a expiação de Cristo, a segunda vinda de Cristo já aconteceu para muitos. E pela quantidade de templos que estão sendo construídos nessa terra para que os membros da igreja, para o maior número de membros, tenham acesso às bênçãos do templo, é porque isso vai acontecer e está acontecendo a centenas de pessoas. Tá? Na seção 110 do Doutrina e Convênios, o Senhor promete também, quando o primeiro templo é dedicado, né, o templo de Kirtland, que nem tinha salas para investidura nem selamentos, mas ele prometeu que centenas de milhares de pessoas veriam o Senhor dentro da casa dele. Então, o estudo da expiação de Cristo vai nos qualificar para um dia, dentro desses templos, podemos ter uma experiência espiritual com o Salvador, uma experiência que nós nunca vamos poder negar e vamos nos achegar mais próximos a Ele. E esse é um dos propósitos importantes de estudar sobre a expiação infinita, de nós nos achegarmos mais a Ele, buscarmos Ele e nós o acharemos. Batei e Ele vai abrir as portas para voltarmos à presença dEle. Eu sei que Ele vive, Ele é o Filho de Deus. Conheço muito pouco sobre a expiação dEle, mas nós temos um livro escrito por Elder Callister e outros profetas e as escrituras do livro de Mormon que mostram como a expiação precisa mudar a nossa natureza divina também. Temos um potencial de sermos como ele é. Nós fisicamente, aliás, espiritualmente, nosso espírito é gerado por Deus o Pai. Tá? E no batismo nós também nascemos espiritualmente de Deus. E na nossa ressurreição nós ganharemos nosso corpo de volta, tá? Através da ressurreição de Cristo. E esse corpo, por ser ressurreto com o poder da criação que Cristo tem, então ele vai nos dar um corpo imortal. A diferença é que os nossos corpos, alguns vão ter a glória do reino celestial, comparado à glória do sol. Alguns vão ressuscitar, mas a glória do seu corpo ressurreto vai ser a glória comparada à luz da lua, infinitamente menor que a glória do sol, que é a luz do sol. E do reino celestial vão ressuscitar também, mas ganharão um corpo, ressuscitarão com um corpo com a glória comparada com a luz das estrelas. Então, apesar de a ressurreição ser universal para todos os filhos, a glória desse corpo difere de filho para filho. Então, eu sei que se nós guardarmos todos os mandamentos e os convênios que fazemos com o Senhor, a expiação dele vai ser o suficiente para que tenhamos uma glória semelhante a dele e podemos viver na presença dele e do Pai Celestial, com nossas famílias, com nossa posteridade e juntamente com o Pai e o Filho e o Espírito Santo também, na presença deles. Então essa aula eu deixo com vocês, meu amor por vocês, meu testemunho, meu pequeno testemunho e minha gratidão pelo convite do Sério. É um prazer estar com ele e com vocês também, que são alunos do Instituto Penha e aqueles que puderem assistir essa aula também. Eu deixo tudo isso, digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Saito. Foi realmente um grande privilégio. Eu estava ponderando aqui ainda mais sobre a expiação, né, sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo e algumas coisas me tocaram.
me tocaram bastante e principalmente eu estava ponderando sobre quando você comentou, né, de que todo o sofrimento das últimas 3 horas voltou, o seu sofrimento do Getsemane, assim, somado ao sofrimento da cruz, depois quando ele ficou totalmente só, imagina só o que passou, né, o Salvador, e mesmo em meio àquilo tudo, ele não desistiu. É claro que não foi fácil, com certeza, muito difícil para ele, mas eu fiquei pensando, que amor, né? Geralmente, um amor mais semelhante, próximo realmente do Salvador é o da mãe, não é? Que é capaz de entregar ali a sua vida. Os pais, né, que realmente amam seus filhos, são capazes de entregar a sua vida. E o Salvador, ele entregou mesmo, né? A vida por cada um de nós. Então, imagina que amor perfeito, mesmo sofrendo, né? Assim como uma mãe, um pai que realmente ama o seu filho, se pudesse transferir aquele sofrimento para si e poupar o filho faria, Cristo fez, né? Realmente Cristo fez esse papel, ele tomou sobre si todas essas dores, além de nossos pecados, né? Todas as enfermidades, para saber como nos socorrer. Então, como eu sou grato pelo sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, é um dos testemunhos mais fortes, né, que eu tenho do Evangelho, é o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. E esse curso tem me ajudado a aumentar ainda mais o meu testemunho. E hoje foi um desses dias. Obrigado, Saito, né, por realmente nos trazer aqui um banquete espiritual, compartilhar né, sua visão da expiação, que é fantástica. E, do meu ponto de vista, se a gente entender um pouco a expiação, a gente muda completamente, né, todo o nosso entendimento, todo o nosso comportamento, na verdade, em relação ao como a gente quer se tornar como Salvador Jesus Cristo, né? Então a gente acaba deixando muitas coisas e procurando adquirir hábitos mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo, se realmente a gente entender cada vez mais a expiação, cada vez mais nós vamos ter esse desejo de nos tornar mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Realmente eu sei que ele vive, eu sei que ele expiou, né, por nossos pecados, sei que ele experimentou todas as nossas dores e angústias e enfermidades. E ele fez e tudo isso por causa do seu perfeito amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Amém. Saito, mais uma vez pelo ter aceitado o convite, por ter vindo. O Saito é muito ocupado, tem muitos compromissos e ele, né, deixou esse tempo aqui hoje para estar conosco. Então, muito obrigado. Foi realmente um privilégio recebê-lo aqui pelos ensinamentos que compartilhou conosco, ter compartilhado o seu testemunho. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Célia, pelo convite, pela lembrança e por ter ficado junto com você essa tarde. Uma parte dessa tarde aqui foi muito bom. Foi A muito gente bom. sempre ficava à tarde conversando lá no Instituto antes das aulas. É verdade. E muito Muitas obrigado, então. saudades. Vocês também que estiveram conosco, não esqueçam de preencher a lista de frequência. E nos vemos, então, no próximo episódio. Tchau, tchau.